que atire a primeira pedra. Quem nunca colocou como meta, logo no início do ano, emagrecer? E aí, né, como vem o verão, vem o carnaval, muitas vezes essa meta, ela acaba sendo adotada por meios não tão legais, que no caso são as dietas restritivas. Você sabia que elas podem até prejudicar ou até mesmo trazer outros problemas de saúde? Quem vai explicar muito mais pra gente sobre esse assunto agora aqui no estúdio é a nutricionista Icléa Rocha. Seja muito bem-vinda, obrigada pela sua presença mais uma vez, Icléa, aqui junto com a gente. Eu que agradeço, é um gosto estar aqui. Que é isso, a gente também fica muito feliz. Vamos lá então falar sobre esse assunto? Vamos sim. É um assunto um pouco polêmico, Icléa, ou não? É verdade. E no início do ano, como você bem colocou, é muito comum, certo? E é uma meta boa até, só que a gente precisa fazer da forma correta. Sim. Certo? O que são as dietas restritivas? É quando você restringe demais o que você vai comer? Com certeza, isso mesmo. São dietas extremamente restritivas. A gente restringe muito as pessoas, restringe muito as calorias, Sim. Certo? Grupos de alimentos, tá certo? A famosa dieta low carb, que a gente pode até fazer, mas com responsabilidade, com orientação. Na verdade, não dá para a gente zerar carboidrato, não é verdade? E nem é interessante, porque os carboidratos são um grupo importante de nutrientes na dieta, que inclusive nos dão muita energia, especialmente para quem faz atividade física. Então não é interessante nem conveniente querer tirar totalmente um grupo de alimento ou tirar as gorduras, certo? Ou reduzir muito em calorias, certo? Então tem o jejum intermitente, que como o próprio nome já falou, ele começa e termina, certo? Ele não é contínuo, certo? Todos os dias sem parar. Mas ele é muito bom. Inclusive, a gente já falou sobre o jejum intermitente. Verdade. Não é verdade? É bom, é muito eficiente, mas precisa ser feito com responsabilidade. Então, começa, mas para. E volta uma alimentação equilibrada. Quais são os principais riscos de se fazer uma dieta restritiva? Olha, de início a gente pode nem perceber, começar com uma leve indisposição, fraqueza, sonolência, uma fadiga. Aí depois pode começar unhas enfraquecidas, quebradiças, queda de cabelo, certo? Até deficiências mais sérias. Você pode até desenvolver uma anemia, que já é uma doença mesmo, certo? Você pode até perder massa muscular. Então, a gente quer emagrecer para o verão e tudo mais, mas a gente não quer emagrecer perdendo músculo, massa magra, certo? Mas se a gente não está ingerindo nutrientes, o nosso organismo, como um mecanismo de defesa, vai tirar das nossas reservas. Sim. Então, vai tirar até a proteína dos nossos músculos, não vai só utilizar a gordura, certo? Então, é preciso essas dietas serem feitas com acompanhamento. Sim. E a gente sabe que cada organismo é um. Certo? Então a gente não pode, inclusive, estar pegando a dieta da irmã, da mãe, do vizinho, da amiga, certo? O ideal é a gente buscar uma nutricionista, certo? Uma nutrólogo também, tá certo? Ir num clínico, fazer um check-up, exames de rotina, certo? Para já montar com a nutricionista um plano alimentar voltado para as suas necessidades, que são específicas, são suas. Aproveitando que você tocou nesse assunto de você pegar a dieta da amiga, né, da prima, da irmã e por aí vai, também tem muito aquele pessoal que vai atrás daquelas dietas ali da internet, né, do Google. Isso. Ai, dieta para emagrecer 10 quilos em uma semana. É perigoso, né? Muito perigoso, muito perigoso. E essas dietas que prometem muito em pouco tempo, a gente já precisa realmente estar atento a elas, certo? Porque a gente sabe que a gente pode até perder, Mara, peso em pouco tempo assim, mas da forma incorreta. Como a gente colocou aqui, você pode trazer consequências graves para você. Eu atendo constantemente em consultório pessoas que vêm com carências nutricionais, queda de cabelo acentuada, anemia, certo? Porque fez dietas perdeu peso, mas perdeu muita massa magra, flacidez, tá certo? Então é perigoso. O ideal, como a gente sempre orienta em consultório, é a gente perder peso, mas de forma responsável, se alimentando bem, reduzindo sim as quantidades, se for necessário, mas com responsabilidade, disciplinando o que vai comer ao longo do dia. Certo? Eu costumo conversar com os meus pacientes que a gente precisa, na nutrição, a gente precisa ver
questão da qualidade do alimento, que é fundamental, está selecionando os alimentos, a quantidade e a frequência. Sim. Não basta ter quantidade, mas a gente exagerar. Ter qualidade, aliás, mas a gente exagerar. Ou ter qualidade e a gente também restringir demais, certo? Então, a gente não pode associar a alimentação a sofrimento. Por isso que a gente não consegue manter dietas restritivas por um longo período de tempo. Uma outra consequência e que a gente não gostaria que acontecesse é o ganho de peso posterior. Sim. É o efeito rebote que a gente chama ou ioiô. Perde, ganha de novo. Perde, ganha de novo. Porque você não incorporou uma alimentação saudável para o seu estilo de vida. Você não aprendeu a se alimentar, né, de maneira saudável. Você quer perder peso só para ir para a praia no verão, só para entrar no vestido, para ir para uma festa que vai ter daqui a um mês. Então, não foi uma mudança que você incorporou para ter um hábito de vida saudável para a vida toda, certo? E um ponto delicado quando a gente fala desse assunto é a restrição, ela pode acabar levando à compulsão? Sim. É outra consequência, é outro efeito que trazem essas dietas restritivas, porque o organismo, você está vivendo ali naquela restrição intensa, naquele período, naqueles dias, semanas, às vezes até, e o seu organismo que ele chega num limite, Sim. certo? Ao ponto de você desenvolver problemas, inclusive emocionais, psicológicos, compulsivos, com certeza, porque é como a gente estava colocando, o nosso organismo ele não consegue viver numa restrição muito grande por muito tempo. É uma questão de realmente defesa, tá certo? Orgânica mesmo. Então você vai cada vez mais sentir a necessidade daqueles alimentos que você praticamente cortou. Então a necessidade, o organismo vai começar, como um mecanismo de defesa, a pedir por eles. Sim. E aí você vai perder o controle. Verdade. E outro ponto que eu também queria que a gente até falasse, agora verão, carnaval também está chegando, nessas prévias carnavalescas aqui de Maceió, o pessoal acaba exagerando um pouquinho no álcool. Isso. E aí? Certo? É outro ponto que a gente deve ter cuidado, certo? Geralmente, quando a gente se excede no álcool, tá certo? Normalmente não é só o álcool, até vem aqueles tiragostos, vem os petiscos, Sim. tá certo? A perca do controle com a alimentação é ainda maior, tá certo? Então, podem também trazer as consequências do excesso do álcool, não é? Tá certo? Da ressaca do outro dia. E não só isso, e os transtornos hepáticos, não é? Os transtornos da nossa saúde, prejudica o nosso fígado, que é a usina do nosso corpo que metaboliza tudo. Então, o álcool em excesso, ele vai estar prejudicando o nosso fígado, além de trazer também aquelas calorias vazias, que a gente chama, não é? Ou seja, ele não nutre, mas tem calorias. O álcool tem caloria, então em excesso ele também vai ajudar você a ganhar peso, tá certo? Então não é interessante. Na verdade, nenhum exagero é interessante, nem para mais e nem para menos. Okay. É importante o equilíbrio. É o que a gente sempre procura colocar para os pacientes, esse alerta. Vamos ter equilíbrio, certo? Se a gente toma o álcool, bebe o álcool de vez em quando, com moderação, com responsabilidade, a gente pode beber o álcool pela vida toda, com responsabilidade e com moderação, de vez em quando. Alternando, é interessante estar alternando sempre para cada copo de dose de bebida alcoólica, um copo de água ou de água de coco, melhor ainda, porque vai estar repondo, porque a gente desidrata quando está se excedendo no álcool, então está repondo sais minerais com a água e a água de coco, certo? Então é importante estar pelo menos, e também tentar beber mais devagar, Sim. Tá certo? Se possível até comendo algo, tá certo? O doce, nesses casos, ajuda, porque vai estar repondo o glicogênio do fígado, que é o açúcar do nosso fígado, tá certo? Então, ajuda a, pelo menos, diminuir esses danos. Esses impactos, mas né? a gente aconselha que tudo isso seja muito de vez em quando. Então, eu tenho muitos pacientes em consultório que me colocam que tem esses hábitos são todo final de semana. Mas é só final de semana, mas é todo final de semana. Às vezes é sexta, sábado, domingo. Às vezes é o dia todo, aquele churrasquinho e está bebendo álcool o dia todo. É recorrente. O problema são esses excessos.
Se a gente come tudo com moderação, a gente come a vida toda, tranquilamente, não engorda, não precisa associar, nem gosto desse termo, Mara, de dieta. Sim. Certo? Não precisa associar a alimentação a sofrimento, eu não posso, eu não vou. Tem pessoas que dizem, meu Deus, vou ter que ir na nutricionista, vai cortar tudo do que eu estou comendo. Não, não é assim. A gente não corta, a gente só vai elaborar um plano alimentar de acordo com as suas necessidades e com os seus hábitos. Lógico que voltando para hábitos saudáveis. Mas tudo que você gosta, a gente dá um jeitinho de distribuir com equilíbrio para você poder... Lógico que a alimentação é um prazer também do ser humano, não é? Sim, com certeza. E aí outro ponto, já que a gente estava aqui falando do álcool, sobre a hidratação nessa época, que é o verão, também é muito importante, né? Muito importante, está sempre repondo. O ideal é, no mínimo, Mara, 1,5 litro de água no dia, no mínimo. Certo? A gente sabe que hoje o aconselhamento é 2 litros a 3. Mas isso a gente tem até um cálculozinho fácil para fazer, para a gente saber. Aproximadamente 35 ml de água, de líquido, Sim. por quilograma de peso. Certo? Mas isso não dá menos que 1,5 litro. Não dá menos. Então, pelo menos 1,5 litro. Muitas vezes, inclusive, a gente confunde sede com fome. Não é? Então, a água ela ajuda muito, inclusive na saciedade, Mara. Quando a gente está tomando água ao longo, e é importante a hidratação ao longo do dia. Sim, né? Não Aquele apenas, de tomar 2 litros de uma vez só, não, né? Às vezes no início da manhã e no início da noite passa o dia sem estar hidratando o organismo. Então, água ao longo do dia, pelo menos 1,5 litro, se possível 2 no dia, certo? Então, ajuda a saciar. A água ela ajuda na saciedade, acelera o metabolismo. E outro detalhe muito importante, ajuda a eliminar as toxinas, ajuda até na perca de peso. Então, por quê? Justamente porque ela vai regular o nosso intestino, a gente vai fazer as nossas evacuações todos os dias, o nosso intestino ele vai ter aquela regularidade. A gente sabe que pessoas que têm prisão de ventre, inclusive, têm dificuldade de perder peso, porque o metabolismo fica mais lento. Então, está tudo muito interligado, associado, hábitos saudáveis. Apostar em saladas, alimentos integrais e proteínas saudáveis é uma boa opção? Muito importante. As proteínas magras, tá certo? Uma carne magra, o frango, o peixe, o ovo cozido, tá certo? Variar, é importante variar, Mara. Prato colorido, eu sempre coloco isso, a gente deve olhar para o nosso prato e procurar cor. Certo? Esses pratos opacos, sem cor, pálidos, é porque normalmente só tem massa ali, só tem carboidrato, gordura. Então a gente precisa ver cor. O ideal mesmo, se possível, pelo menos naquela grande refeição do almoço, é que 50%, se possível, seja de vegetal. E aí a gente pode estar misturando as texturas, vegetais crus, cozidos no vapor, certo? A outra metade é proteína magra, o feijão ou as outras leguminosas, grão de bico, lentilha, o que a gente preferir. E o cereal de preferência integral, que seria o arroz, tá certo? Ou a quinoa, ou não necessariamente, nem todo dia a gente precisa necessariamente comer arroz. Você pode até aumentar na salada, mas é importante ver cor no seu prato. Ok. Um outro ponto que eu também tinha anotado aqui para a gente falar é sobre essa alimentação, né? O café da manhã, o almoço, o jantar, como é que tem que ser, Cléia? Fundamental, tá certo? As 3 principais refeições, Mário, eu sempre estou colocando para os pacientes em consultório, a gente precisa fortemente se esforçar para fazer. E a do café da manhã, que é o de jejum, é das mais importantes, porque é quando o nosso metabolismo está muito mais acelerado pela manhã, certo? Se a gente vai comparar o nosso corpo com uma usina, de manhã a maquinaria da usina está funcionando a todo vapor. Assim é o nosso corpo. À noite, ela vai ser desligada praticamente. Então, a gente deve comer melhor em quantidade pela manhã, com mais moderação no meio do dia, que seria no almoço, meio-dia, mais ou menos, e à noite bem menos, comer pouco, se possível, inclusive alimentos mais leves. Então, deixa para comer aquele cuscuz de manhã, o pão de manhã. À noite, vamos preferir um inhame, uma batata, uma sopinha de verduras e legumes, tá certo? Uma salada com a proteína. Assim, a gente vai ajudar o nosso metabolismo até acelerar. Certo. Se for o caso, a gente aconselha também, é bom os lanchezinhos, de preferência fruta.
não necessariamente, o lanche ele é opcional. A gente aconselha fortemente também, porque quando a gente lancha, a gente ajuda a equilibrar o apetite ao longo do dia. Até porque a nossa digestão, normalmente, ela acontece em 3 horas. Então, exemplo, a gente almoça meio-dia, às 15 horas a gente já começa a ter fome. Então, se a gente não come uma fruta ali, que horas que a gente vai comer? Provavelmente às 18. Já se passaram mais 3 horas. Então, teoricamente, vai dobrar o tempo da fome. O risco da gente exagerar à noite é maior. Certo. Substituir refrigerantes por chás e sucos naturais é uma boa? Muito importante. Até o refrigerante zero que está aí na moda e todo mundo fica, né, querendo, eu quero zero. Nunca é zero, né? A gente sabe que, na verdade, nunca é zero. E tem muitos aditivos, tá certo? Adoçantes que muitas vezes não são os mais apropriados, certo? Então, o refrigerante ele é muito calórico, extremamente calórico, certo? Mais ou menos 200 ml de refrigerante equivale a aproximadamente 6 a 8 colheres de sopa de açúcar. 200 ml de refrigerante é muito. O nosso organismo não consegue metabolizar tanto açúcar. Então, o que é que acontece? Vai transformar esse açúcar em gordura, vai ser armazenado em forma de gordura, certo? Então, não é que não possa o refrigerante, mas muito de vez em quando, em ocasiões que a gente realmente não tenha outra opção, porque sempre que possível optar pelos sucos naturais, pelos chás, hidratam muito mais e são muito mais nutritivos. Muito bem, para a gente fechar então, quais são as principais dicas quando falamos desse assunto, né? Que são as dietas restritivas agora durante o verão e o carnaval? Dicas básicas, certo? Então, primeiramente, busque um acompanhamento, busque orientações, tá certo? Não vá sozinho na internet para não pegar nenhuma orientação equivocada. Não vá pegar a dieta da sua vizinha, do seu amigo, do seu namorado, certo? Então, busque orientação, certo? Procure se alimentar, disciplinar horários e quantidades e a qualidade dos alimentos. Se hidrate muito mais, certo? Para evitar estar confundindo, inclusive, sede com fome, tá certo? E protegendo mais os seus órgãos, acelerando o metabolismo, certo? Então, prato colorido, tá certo? Caprichar nas cores, nos vegetais, muita fibra para estar ajudando a acelerar o metabolismo, certo? Dormir bem ajuda muito, é muito importante. Quando a gente não dorme bem ou dorme muito pouco, a gente altera a nossa produção hormonal, tá certo? Que vai deixar nosso metabolismo mais lento. Então, a gente sabe que a gente necessitaria dormir de 7 a 8 horas, 7 a 9 horas por noite. Por noite, né? E é importante à noite mesmo, à madrugada, que é aquele período do sono profundo. Tem gente que dorme muito tarde e acha que dormindo pela manhã toda vai compensar. Não, tem as fases do sono, que está produzindo aqueles hormônios específicos ali que mexem com o nosso metabolismo. Então, se alimentar bem, educação alimentar, dormir bem, se hidratar bastante e buscar orientação. Tá vendo, gente? Não são as dietas restritivas, tá? É toda uma mudança de hábitos para te ajudar aí até você realmente chegar na forma que você quer. E Cléia, quem quiser mais informações, tem um contato, rede social, por favor, fique à vontade. Sim, Mara, no Instagram, Cléia Rocha, e o WhatsApp 9109-4829. Muito bem, obrigada mais uma vez pela sua Obrigada também, Mara. Eu que agradeço de estar aqui, é sempre um gosto. Ai, pra gente também. Obrigada, viu? Bom dia, parabéns. E olha só, viu, pessoal? Então, ficam essas dicas para você, né? Da doutora Cléia Rocha, ela que é nutricionista do Apvida. Muito obrigada mais uma vez. Vamos agora para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco eu tô de volta, não sai daí.